No Salmo 119, versículo 160, temos um relato sobre as Escrituras que diz o seguinte: As tuas palavras são em tudo verdade desde o princípio. Isso quer dizer que quando viermos até as Escrituras procurando pela verdade, devemos procurar pela verdade plena, não qualquer verdade, a grande verdade, o âmago, a essência de toda a verdade. O que Deus quer dizer com isso? Qual é a completa e conclusiva mensagem de Deus aqui? No mesmo espírito, abra sua Bíblia e leia vários livros, especialmente o Novo Testamento, procurando pelo que podemos chamar de o argumento do livro. Livros como Romanos e Hebreus têm um argumento interessante. Eles têm uma tese que está por toda a parte do livro, da primeira à última palavra. Antigamente, até o século XVI, não existia essa divisão de capítulos e versículos na Bíblia. Um cardeal católico romano, chamado Caro, foi quem dividiu a Bíblia em capítulos no século XVI. Isso significa, como você já deve ter notado, que o apóstolo Paulo nunca ouviu falar em 1 Coríntios 10, verso 13. Porque quando ele escreveu a carta de Corinto, ele não sabia que ela seria dividida em capítulos e versículos séculos mais tarde. Às vezes, os capítulos e versículos são muito úteis e convenientes. Mas, às vezes, eles podem quebrar a sua linha de raciocínio e fazer com que você perca em bande de a verdade que o autor do livro está tentando mostrar. Por isso, tente encontrar o argumento do livro. Sempre considere o contexto das passagens da Escritura. Uma das melhores maneiras de mentir é disfarçar a verdade ou relatar a verdade fora do contexto. Ou ainda, contar apenas uma parte da verdade. Mudando o contexto das Escrituras, você pode usá-las para provar qualquer coisa que quiser, qualquer ponto de vista. Por isso, sempre considere o contexto de uma passagem das Escrituras. Todas essas informações que eu estou compartilhando com você sobre a Bíblia podem abrir o seu entendimento. E eu também estou orando para que você possa entrar na Palavra de Deus e deixar a Palavra de Deus entrar em você. Sabe, eu gostaria agora de começar o estudo do primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis. O livro de Gênesis fala sobre o começo. A palavra Gênesis, o nome desse livro, é como a palavra genética. Tem a ver com o início, porque Deus começa a Bíblia. Será, falando do início, da origem das coisas? No livro de Gênesis, Deus nos fala de muitas coisas como elas eram, porque Ele quer que nós compreendamos as coisas como elas são. Eu acredito que Jesus nos dá a chave do livro de Gênesis. Em Mateus capítulo 19, as pessoas vieram até Jesus e perguntaram sobre o casamento. Quando eles fizeram essas perguntas, Jesus disse: Olha, se vocês quiserem entender o casamento como ele é, volte e estude o casamento como ele era. Vá até Moisés ou Gênesis e faça a pergunta: qual era a intenção de Deus quando criou o homem e a mulher? Estude o casamento como ele era no princípio, disse Jesus. E vocês vão entender o casamento como ele é. Para mim, essa é a chave do livro de Gênesis. Sabe, eu acredito que devemos abordar o livro de Gênesis a partir dessa perspectiva. Assunto após assunto é discutido no livro de Gênesis, mostrando como era no princípio. À medida que você encontrar esses assuntos no livro de Gênesis, leia e se faça essas perguntas. Deus, o que é que tu estás descrevendo aqui como era no princípio? Era no princípio? Para que eu possa apreciar e entender como isso realmente é, eu gostaria de sugerir que você faça uma leitura geral do livro de Gênesis a partir dessa perspectiva. Primeiramente, no livro de Gênesis, Deus nos fala pouco sobre a criação e como ela aconteceu. Como já mencionamos, existem 1189 capítulos na Bíblia e somente 1,5 capítulo tratam da criação. Mas se você conversar com algum intelectual sobre a Bíblia, você acaba achando que a questão da criação é o único assunto do qual a Bíblia trata. Ela trata da criação muito rapidamente. Pouco, apenas 1,5 capítulo. Mas por que, afinal, a Bíblia fala sobre a criação? Por que Deus nos conta um pouquinho sobre a criação? No livro de Gênesis,
Creio que Deus nos revela um pouco sobre como foi a criação, porque Ele sabe que um dia, assim como Davi, chegaremos a um lugar onde iremos sentir necessidade de um ato de criação bem dentro de nós.